Nesta videoaula, veremos a cor, se você estiver em um projeto cromático, ou o valor, caso o projeto seja acromático, preto, branco e tons de cinza. Esses são dois dos principais elementos da composição visual. Apenas para relembrar, o sistema cor-luz tem como luzes primárias o azul, o verde e o vermelho, também chamado de sistema RGB, Red, Green, Blue. Por ser um sistema aditivo, o somatório dessas três luzes coloridas resulta no branco. Atualmente, do ponto de vista do design, vemos o sistema aditivo RGB sendo utilizado em smartphones, TVs, projetores, monitores, na web, cinema, etc. A cor é algo que sempre desafia a criatividade e a percepção. Utilizamos aqui o 3D Max para simular situações com canhões de luz. Iluminamos com as três luzes primárias 3 caixas, sendo que cada uma delas contém uma das cores primárias. Uma é verde, a outra é vermelha e a terceira é azul. Quando falamos que um objeto é vermelho, na realidade trata-se de uma superfície que foi coberta por um pigmento que não reflete o verde e o azul. Podemos dizer que ele os absorve e ele reflete, ele expulsa o vermelho. Mas, na linguagem, nós usamos coisas que não necessariamente estão de acordo com a física. Então, uma pessoa de vermelho, você fala que a camisa dela é vermelha. Mas você sabe agora que ela está refletindo o vermelho, ela está absorvendo o verde e o azul. Por isso que um carro preto no sol, ele atinge temperaturas muito mais altas do que um carro branco, por exemplo, porque, por essa teoria, o preto ele absorve o vermelho, o azul e o verde, e enquanto o carro branco está refletindo essas cores. No exemplo, deixamos apenas a luz vermelha acesa e notamos que as caixas verde e azul se tornaram pretas. Isso se dá porque o azul e o verde, como foi dito, absorvem o vermelho e somente a caixa pintada de vermelho o reflete. Isso é o que é percebido pelos nossos olhos ou recebido pelas máquinas de captação. Se acendermos uma luz verde, acontecerá algo equivalente, bem como com o canhão de luz azul. Repare que as demais caixas ficaram pretas. Em espetáculos de ilusionismo, essa é uma forma de você fazer um objeto desaparecer de cena. Nas regiões de interseção, as luzes somam-se. Portanto, o vermelho mais o verde resulta no amarelo. O verde mais o azul resulta no ciano. E o vermelho mais o azul resulta no magenta. Se invertermos o padrão cor-luz, fizermos o contrário, vai no Photoshop, manda inverter a cor. O que seria uma cor invertida? Seria uma cor complementar.
chegaremos no sistema CMYK. Ou seja, as luzes primárias do RGB são as cores secundárias do CMYK e vice-versa. Então, para outras finalidades, como a impressão caseira ou impressão em gráficas, há o sistema subtrativo, conhecido como CMYK, que utiliza pigmentos transparentes. Esses pigmentos agem como filtros de luz. E, teoricamente, a subtração do ciano, do magenta e do amarelo deveria resultar no preto. Mas como na prática isso não ocorre, o cartucho com tinta preta precisou ser adicionado. Senão você chega numa cor escura que não é o preto. É uma cor terciária, mas não é preto. Os sistemas de impressão mais competentes têm, por exemplo, 2 tipos de ciano, 2 tipos de magenta, o amarelo e o preto, em diferentes tonalidades, para se obter o maior realismo possível. O CMYK é a base do design gráfico impresso, embora você possa também trabalhar com o sistema Pantone. No design de moda, usa-se também o CMYK. Artistas que trabalham com aquarelas, eles se baseiam também no CMYK. O sistema que utiliza pigmentos opacos, ou seja, para pintura de paredes, pinturas de produtos, para a educação na escola a gente usava a tinta guache, nas artes plásticas, porque ele é um pigmento opaco, ele apenas reflete, ele não deixa a luz passar por ele, passa muito pouco. Claro que se você usar, por exemplo, a tinta óleo mais espessa, a tinta óleo ela poderá ser opaca. E se você a diluir, uma tinta óleo de muita qualidade, você consegue fazer o mesmo efeito translúcido da aquarela, por exemplo. Então, esse sistema de pigmentos opacos, ele foi a base dos estudos de Goethe e fez parte conceitual de importantes movimentos artísticos. Mesmo as escolas modernas debruçaram-se sobre esse sistema, tais como o suprematismo, escola de Bauhaus, neoplasticismo, entre outros. O triângulo de Goethe é um eficiente meio para a visualização geral do sistema, das cores secundárias, das cores terciárias. Repare que as paletas de cores quentes e frias são facilmente identificáveis nesse triângulo, poderoso instrumento didático. Cabe aqui uma explicação. Sem o sistema cor-luz, os demais sistemas não têm utilidade, pois sem luz não há o que ser visto. Desse modo, precisamos compreender que o RGB é o sistema primordial. Tanto é que os nossos olhos são compostos de cones, que para a maior parte das pessoas são células especializadas na captação do vermelho, do verde e do azul. Por se tratar de uma introdução aqui, não vamos adentrar nas questões históricas, fisiológicas, físicas, mas vamos fazer uma experiência para a determinação das cores complementares. É uma cor que você vai olhar, você vai ver, mas se uma pessoa entrar na sala e você falar assim, olha que belo ciano, a pessoa vai falar assim, eu não estou vendo ciano nenhum, eu estou vendo um branco. Na realidade, esse ciano é uma cor que só vai acontecer para você. É um processo fisiológico que, quando vai para a interpretação cerebral, você tem esse efeito da cor complementar. Observe, por exemplo, essa figura vermelha. Olhe fixamente para a tela por alguns segundos e, quando ela desaparecer, continue olhando para o fundo branco e diga o que você vê. Pronto. Provavelmente apareceu uma cor para você
uma cor de piscina, é um ciano bem clarinho. Nem todas as pessoas têm facilidade de ver isso, porque a vista ela está sendo bombardeada pelo vermelho. Há um cansaço, há uma saturação das células e aí você tem o efeito da cor contrária. Isso é um processo psicofisiológico. Vamos repetir a experiência para o verde. Observe atentamente, não desvie o olhar. Não vai olhar agora que acabou de chegar uma mensagem, embora seja uma mensagem de vida ou morte, continua olhando. Pronto. Essa cor que você viu é o magenta. Então veja, nós estamos descobrindo aqui, acabamos de descobrir que a cor complementar do vermelho é o ciano. E a cor complementar do verde é o magenta. Falta uma. Por fim, vamos fazer a experiência com o azul. Concentre-se, não tire o olho da tela, eu vou te contando. Marjorie acabou de curtir sua foto na rede social. Continua olhando o azul. Anthony acabou de te enviar uma mensagem nem tão importante. Pronto. A cor que você está vendo agora deve ser o amarelo. Essas são as cores complementares para a percepção humana. Culturalmente, o verde é tido como a cor complementar do vermelho, o laranja do azul e o violeta do amarelo. Esses resultados do passado se dão por reações químicas e não são a última palavra em questão de percepção. Até o desenvolvimento dos monitores coloridos e posteriormente dos aparelhos digitais baseados no sistema RGB, nossa relação com a luz era basicamente feita por filtragem, ou seja, ao fazer um vitral na igreja, o artista preparava o vidro, o material, para a passagem da luz, processo de filtragem. A luz branca era filtrada e você tinha cores diferentes dentro da igreja. O cinema, com um filme colorido, projetava a luz branca na direção de uma película transparente e o resultado na tela era uma filtragem. No teatro, os canhões de luz usavam filtros para mudar as cores. Ou então você compra uma lâmpada que o vidro é colorido. Isso tudo são filtros de luz. Então a nossa carga cultural de que o verde é a cor complementar do vermelho, o laranja do azul e o violeta do amarelo vem de milênios. E não podemos desprezar o enorme peso que a cultura tem sobre a nossa percepção do mundo. O mundo, na realidade, é uma frase que eu sempre falo, o que nós percebemos. Tanto é que, às vezes, não é o mundo que muda, você que muda a sua percepção e parece que tudo mudou. A cultura tem enorme influência sobre as nossas preferências, sobre as nossas escolhas. O que mais importa aqui é destacar a questão do predomínio, de forma clara e evidente. Predomínio de cores frias com o contraste de cores quentes. Predomínio de tonalidades escuras com o contraste de pontos luminosos. O designer compõe um objeto, gráfico ou produto, com o intuito de guiar ou pelo menos influenciar a percepção do observador para o ponto ou para os pontos de interesse do objeto. Recomendo fortemente que estudem a cor, livros sobre a cor, vídeos, saibam discernir, há muita confusão nesse assunto. Esse assunto chega uma hora que a pessoa está falando de cor-luz, aí o cara do nada ele muda para cor pigmento, e daí ele volta para o pigmento transparente.
cada sistema tem a sua própria teoria e você tem que saber que hora que você está nele. Quando você trabalha num ambiente gráfico, o próprio software fala, peraí, aqui é CMYK ou é RGB? Como é que nós vamos trabalhar? Recomendo então que estudem a cor, como que ela é utilizada por diferentes profissionais e artistas e, acima de tudo, experimente incansavelmente até encontrar métodos pessoais para aplicação em projetos, a fim de agregar qualidade ao seu processo criativo. Em outra oportunidade, aprofundaremos esse tema. Até a próxima.